Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live da Step U. Hoje com uma convidada muito especial que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Vamos aguardar só mais um pouco até os demais entrarem. Você que já está assistindo, encaminha aí pelo aviãozinho essa live para quem você acha que também pode ter interesse nesse tema. A gente vai falar de carreira, de desenvolvimento e receber dicas importantíssimas sobre como se desenvolver. Como você já sabe, toda quinta-feira a gente tem uma live aqui no Instagram da Step U, em que a gente traz profissionais de mercado, pessoas que já atingiram sucesso nas suas áreas de atuação e que sempre tem muito o que contribuir e compartilhar conosco. Além da live, toda sexta-feira a gente tem podcast novo, uma outra oportunidade ali, um podcast às vezes de 20, 30 minutos, para você se manter atualizado, estar sempre alinhado com as informações de mercado e com aquilo que tem sido debatido nos ambientes corporativos e em todas as redes. Como eu falei, hoje eu recebo Ana Perotti e eu tenho que fazer uma colinha aqui do currículo dela, porque ela tem muita formação, é uma pessoa de muita bagagem e que a gente fica muito feliz em receber. A Ana é CEO e fundadora da Ciclo 85, atua com RH e desenvolvimento de líderes e equipes por mais de 20 anos, é especialista em gestão de pessoas e gestão da qualidade pela FGV, atua como consultora interna com foco em antroposofia pela Adigo Consultores, certificada em gestão estratégica em neurobusiness pela TAI Consultoria, é coach internacional, certificada pela Behavioral Coaching Institute, especializada em gamification pela Universidade da Pensilvânia e atua como multiplicadora na abordagem consultiva de vendas certificadas pelo Wilson Learning, além de ser palestrante, coach e consultora de desenvolvimento. Então vou receber aqui a Ana, que já está entrando conosco. Olá a todos que estão entrando, boa noite a todos que estão entrando. Olá, Carlos, prazer estar com você. Tudo bem, Ana? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. A gente que agradece muito pela sua presença. Essa já é a segundo evento que você participa conosco, né? Você gravou um podcast com a gente, um podcast, aliás, que está fazendo muito sucesso. Está entre os mais ouvidos do nosso canal de podcast. Ah, que bacana, não tinha ainda notícia desse resultado, é um prazer. Pois é, e eu particularmente gostei demais do podcast, até porque eu conhecia muito pouco daquela perspectiva de setênio. Como, aliás, eu acho que muita gente também conhece pouco. Então foi uma oportunidade fantástica de me familiarizar com esse tema e, em cima disso, também buscar mais informações. É bem bacana, eu gosto muito dos setênios, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o outro, melhor a gente pode se relacionar na vida, né? Então eu gosto bastante. Que bom que está sendo bastante visitado. Exatamente. Ana, eu já te apresentei aqui rapidamente, mas eu queria que você, antes de nós irmos para o nosso tema, que você se apresentasse também, contasse um pouco da sua vida, da sua formação, da sua área de atuação, enfim. Já que o tema é carreira, eu vou contar um pouco sobre a minha história, sobre a minha carreira. E aí você fica à vontade para me interromper, para fazer novas perguntas e tudo mais. Combinado. Eu sempre conto, e quem ouviu o podcast vai ouvir a minha história de novo, né? Eu entrei o início da minha carreira foi na área contábil. E, na realidade, eu não tinha muita clareza do que eu queria. E quando a gente fala de carreira com alguém que está com 18 anos, é muito difícil ter isso já bem desenvolvido, obviamente, né? A gente tem uma vida inteira pela frente para ir promovendo mudanças e fazendo escolhas. E eu fiz magistério, fiz pedagogia e seguindo um pouco a carreira da minha mãe, e aí fui trabalhar na área de RH, fui trabalhar no Banco Itaú, depois trabalhei na Companhia de Cigarro Souza Cruz, mas isso com aquelas primeiras oportunidades, né? Então, eu fui trabalhar na área contábil, trabalhei na área financeira, fui escriturária, e a hora que eu me vi no mundo corporativo, que era diferente do mundo educacional, da escola, né? Eu fui me encantando com aquilo, com aquelas oportunidades, com a estrutura, com o caminho, foi me encantando. E aí eu descobri que eu tinha que fazer uma escolha. Eu estava fazendo pedagogia e trabalhando na área contábil.
Então, se eu queria naquele momento ter um futuro brilhante, se eu queria ter algo diferente na minha história, eu tinha que fazer uma escolha. Ou você vai estudar ciências contábeis, ou você vai sair desse emprego e trabalhar como pedagoga numa escola, abrir uma escola, enfim. Eu tinha que escolher alguma coisa na minha carreira. E aí eu saí de uma empresa bem grande, com muitos benefícios, eu tinha um salário bem bacana. Primeiro eu comecei a procurar crescer dentro daquela empresa. E não tive muito sucesso. Eu falei, bom, então vou olhar para fora, deixa eu ver o que tem lá fora. E eu pedi demissão de uma estrutura bem bacana para conhecer a área de RH. E assim foi um pouco o começo da minha história. Trabalhei uns 30 anos dentro de empresa, e aí hoje eu tenho minha consultoria e acho que mais para frente dá para falar um pouco mais sobre esses caminhos que a carreira vai trazendo para a gente. Mas essa é um pouco da minha história de carreira, né? Eu fui estudando e procurando oportunidades de trabalho que tivesse condizente com aquilo que eu queria para mim no futuro, né? Então, acho que foi... Há cerca de 2 ou 3 semanas a gente fez uma live falando sobre lifelong learning. E aí você mencionou agora algumas passagens que me lembrou demais o papo que eu tive, inclusive aqui numa live com a Vivian Rio Stella, falando sobre diferentes momentos da vida e expectativas diferentes, como aquilo deve estar alinhado a buscas por conhecimento, novas informações que te permitam, às vezes, trilhar novos caminhos, né? Exatamente. E eu costumo falar que a carreira não é algo rígido. Aliás, nenhum plano é rígido nos dias de hoje, né? Hoje você faz um plano... e hoje a gente tem falado tanto de metodologias ágeis, então você não cabe mais um planejamento de longo prazo completamente rígido. O planejamento é importante, mas o caminho, a missão, o foco onde você quer chegar é super importante, mas eu preciso ter flexibilidade para promover mudanças ao longo da carreira, ao longo da vida. Se eu não acompanho as mudanças e fico com aquele foco que eu tinha determinado lá com 18 anos, talvez eu não estivesse feliz, porque eu acho que a gente tem que ir procurando também aquilo que nos interessa. E acompanhar o que tem de novo, porque o que eu pensava, o que eu gostaria para minha carreira, para minha vida aos 18 anos, com 54 é bem diferente, né? É verdade. Inclusive, há estudos que dizem isso, né? Que há uma forte tendência de, ao longo da vida, a gente mudar 2 a 4 vezes, se eu não me engano, né? De carreira, de ter um encaminhamento ao longo da sua vida por mais de uma vez, né? Coisa que não era muito comum há gerações atrás, né? A gente teve uma época, uma era, né, do mercado de trabalho, onde a solidez das carreiras era uma marca, inclusive, vista como sinônimo de sucesso, né? Coisa que a gente já não tem nos dias atuais. É isso mesmo. A carreira... Hoje a gente tem muita informação, então se eu tiver uma formação, uma carreira que me leve e que me dê a oportunidade de conhecer outras opções, outras formas de agir com a sua mesma formação, você vai descobrindo prazeres e vai transformando a sua carreira ao longo da vida, né? As oportunidades surgem, às vezes a gente nem imagina que trabalharia numa área, ou com uma pessoa, ou com uma empresa, ou com um determinado negócio. E eu já trabalhei para empresas do ramo de saúde, já trabalhei com empresas do mercado segurador, já trabalhei com prestadoras de serviço, com comércio exterior, com indústrias. E quando você vê, você fala, puxa, eu estou reaprendendo, eu estou fazendo algo diferente do que eu fazia antes, embora eu esteja ainda dentro da minha carreira, dentro da área de RH, mas com um foco diferente, com uma especialização diferente. E eu acho que tem uma amplitude muito grande, né, em todas as áreas. É verdade. Quem está, inclusive, assistindo a gente, se quiser aprofundar um pouco mais esse tema sobre mudança de carreira, há cerca de 2 meses eu gravei uma live que está no nosso IGTV, lá no IGTV estão todas as lives que já foram realizadas. Eu gravei com o Orlando Ferreira, que é executivo de carreira, que é meu sócio, e ele falou muito dessa questão de hobbies que se tornam carreiras, né? O exemplo que ele trouxe foi do futebol americano,
que foi uma paixão que ele teve quando ele foi para os Estados Unidos e que se tornou hoje parte da profissão dele, porque ele tem um time de futebol americano, se não me engano, em Cuiabá. Ou seja, tem muitas pessoas que passam por isso, né? Hobbies que se tornam profissões e que se tornam carreiras de grande sucesso. E eu acho que você pode ir fazendo o link mesmo dentro da sua própria carreira, né? Eu sempre valorizei as pessoas que tiveram alguma forma de... algum hobby mesmo, música. Então, você vê pessoas que passaram a vida inteira... Eu tive um cliente que era diretor de RH de uma seguradora a vida inteira e ele tocava bateria. E em um determinado momento da vida dele, ele deixou de trabalhar na área de RH dessa empresa do mercado segurador e foi ser baterista. E aí você fala, puxa, que bacana, né? Que diferente, que mudança, né? É verdade. E são muitos casos. Eu acho que quanto mais a gente pode experimentar coisas diferentes ao longo da vida, um esporte, uma atividade física, a arte... eu sempre gostei de trabalho manual, trabalho artesanal, eu fiz muito isso quando era adolescente. E uma época, na área de treinamento, um cliente me pediu para trabalhar o logo da empresa dele com mosaico. E em azulejo e tal, né? E aí eu falei, bom, eu gosto de arte, eu mexo com algumas coisas manuais e tal, mas não sou artista plástica, eu sou uma curiosa. E aí fiz uma formação e meses depois eu estava montando com ele, com a equipe dele, num treinamento, o logo da empresa dele com um mosaico. E aí deu certo e a gente acabou repetindo isso em outros momentos. Então, às vezes, a vida, a carreira, as oportunidades nos surpreendem. E surgem momentos que você vai utilizar algo que você fala, puxa, nem imaginava, não tinha vislumbrado isso e foi acontecendo, né? Sem dúvida. Você falou uma coisa importante, né? Muitas vezes a vida nos surpreende e às vezes nos leva para caminhos que a gente não imaginava. Mas quem é o dono da carreira? Quem é o responsável pela condução da carreira? E é bem bacana, porque essa pergunta é excelente, porque eu vejo ainda nos dias de hoje, pessoas falarem assim, mas tem plano de carreira nessa empresa? Vamos construir ou vamos desenhar um plano de carreira para as pessoas e tal. Eu acho que a empresa ela é responsável por ter uma boa estrutura de trabalho para aquela empresa dela, até porque ela busca resultados e ela precisa ter uma boa estrutura. Mas o responsável pela carreira é o próprio colaborador, é o próprio profissional, né? Então, quem cuida da minha carreira e quem sabe onde quer chegar sou eu. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Então, quando a gente fala em qualquer área da vida, né, em qualquer campo do nosso trabalho, se você conversa com um engenheiro, tem 1000 possibilidades de utilizar a engenharia. Na área de sistemas, na construção de sei lá, engenharia industrial, engenharia civil, dentro de projetos, de produtos. Então, tem um caminho muito grande. Na área de RH, a mesma coisa, para administradores, contadores, para qualquer área. Então, se eu não tenho clareza onde eu quero chegar, eu fico à mercê da empresa e a empresa vai proporcionar as oportunidades para mim de acordo com a necessidade dela. Que podem até agradar, podem ser bacana, pode ir de encontro com o meu desejo. Mas a responsabilidade sobre a carreira e sobre o meu futuro é minha mesmo. E por isso que eu gosto de contar o início da minha história, porque quando eu identifiquei que se eu quisesse crescer naquela empresa, embora eu tivesse uma boa remuneração, se eu quisesse crescer, eu teria que dizer para a empresa onde eu queria chegar. E quando eu disse para a empresa onde eu queria chegar, eu não encontrei esse espaço. Não sei se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, eu teria encontrado, mas dentro dessa empresa. Mas eu já trabalhava há 5 anos lá. E aí eu falei, não, vou para o mundo, vou conhecer o que tem aí fora, na área de RH, e vou experimentar. E aí deu certo. Também tinha uma retaguarda, né? Eu já era casada, mas meu marido pôde suportar essa minha transição. Nem sempre isso é possível. Mas eu acho que a primeira
passo para você tomar conta da sua carreira. A primeira é você saber onde que você quer chegar. Então, se eu sei onde eu quero chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou o ano que vem, tudo fica mais fácil, porque aí eu vou compartilhar isso com a empresa onde eu trabalho, se eu for um colaborador com registro em carteira, CLT, formal, eu vou compartilhar com a área de RH, vou compartilhar com o meu líder imediato, o meu sonho. Alinhamento, né? Se há alinhamento entre a sua expectativa e a expectativa da empresa, né? Exatamente, porque às vezes aquilo que eu quero não tem espaço dentro da empresa, não tem vaga no curto prazo, ou não tem necessidade no médio e longo prazo, e aí essa empresa pode, inclusive, me ajudar tanto a empresa se desenvolver quanto a mim, a ter essa oportunidade, ou dentro ou fora. Porque se a empresa sabe onde eu quero chegar, a empresa vai falar para mim, olha, tem espaço aqui. Pode ser que demore 5 anos, Ana. E aí eu vou trabalhando esses 5 anos no meu preparo, no meu desenvolvimento, para eu atingir aquele alvo daqui a 5 anos. Mas eu preciso ter clareza. É curioso porque planejamento é uma coisa que todo mundo sabe que deve fazer, mas muita gente torce o nariz na hora de fazer. E isso, inclusive, o planejamento empresarial, né? Eu fui executivo de empresa de grande porte durante muitos anos, e eu lembro que tinha um determinado momento no ano que toda a equipe diretiva, todos os executivos deveriam literalmente sentar em grupos e ao longo de um mês a gente fazia planejamento. Eu lembro assim que de um mês, 15 dias eram dos executivos reclamando que tinham que parar de fazer o que estavam fazendo para sentar para fazer planejamento. E eu acho que na vida pessoal e profissional, às vezes isso acontece também, né? As pessoas têm dificuldade de sentar e planejar aonde eu quero estar daqui a algum tempo, como é que eu chego lá, quais são os gaps que eu preciso sanar para atingir aquele ponto. Então eu te pergunto, como é que se constrói esse plano? Como é que é possível estruturar esse plano? Olha, eu acho que a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro o tempo todo. Então, até porque hoje a gente está vivendo um momento muito diferente do que a gente viveu ou do que a gente esperava que poderia viver em 2020. Não preciso dizer, né, que quanto a pandemia mexeu com todo mundo, com as carreiras e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, e olhar para frente, eu digo, olhar para nossa história de vida, de carreira, familiar e tudo mais, todo o tempo. Então, eu estou lá caminhando com a minha carreira e eu tenho que olhar como é que eu quero estar daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos. E colocando nesse meu plano formações, experiências, oportunidades, porque a oportunidade não nasce do nada. Eu é que me coloco diante de uma oportunidade. Quanto eu estou aberto para enxergar aquela oportunidade? E aí, quando eu sento para fazer meu plano, que pode ser no final do ano, pode ser no começo do ano, né? A gente tem a tendência a fazer o planejamento no final ou no começo do ano. Então, pode ser essa época, mas eu acho que a gente tem que ir rascunhando o tempo todo. E se a gente está falando de carreira, quando eu falo rascunhando a nossa carreira, nossa história de futuro, acho que o primeiro passo, se é que tem um primeiro passo, é o autoconhecimento. Então, quem eu sou? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? Quanto isso que me dá prazer me traz oportunidade no mercado? Quanto que eu consigo colocar em prática aquilo? Eu posso tornar a minha carreira aquilo que me dá prazer, eu gosto de fazer. Então, acho que esse seria o primeiro passo. Se eu consigo um segundo passo seria identificar qual é a minha missão, qual é a minha visão de futuro, o que eu quero entregar para o mundo, o que eu quero que as pessoas utilizem, né? Então, qual é o meu propósito. Identifiquei o meu propósito então eu começo a construir um plano. E aí vou buscar a formação adequada, que tipo de empresa eu quero trabalhar, com quem eu vou compartilhar, quem vai me ajudar. Nem sempre eu consigo fazer tudo sozinha, né? É importante que isso não seja feito também a rebote, né? No momento de transição forçada, no momento de desemprego, porque a gente vê que algumas pessoas vão se preocupar com uma recolocação ou com um novo rumo de carreira só no momento em que estão sendo empurradas para isso. E me parece que isso é um grande equívoco, porque elas não estão preparadas justamente para enfrentar esse momento de transição, né?
Esse empurrão ajuda. Às vezes eu preciso fazer uma demissão de alguém e eu falo assim, essa demissão vai ser um presente para essa pessoa, porque algumas vezes são mesmo. Porque a pessoa está lá parada, não está produzindo mais, não está mais trazendo os resultados que precisaria trazer. E uma demissão pode virar a mesa para essa pessoa, pode transformar a história dela, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para a carreira da gente o tempo todo. Para a gente também não ser pego de surpresa por uma oportunidade ou uma porta que se fecha. Eu tenho que olhar para a minha carreira constantemente. Então, eu estou no caminho certo, eu estou feliz, eu estou gostando do que eu estou fazendo, porque nem todo mundo gosta da rotina, da mesma coisa. Então, quando você percebe que você não gosta daquela rotina, da maneira que está a sua vida, a sua carreira, começa a olhar para frente. E olhar para frente não significa olhar para fora daquela empresa. Olhar para dentro daquela empresa também faz sentido. Então, o que eu posso transformar aqui? O que eu posso fazer de diferente aqui que vai me fazer mais feliz, que vai trazer resultados para mim, que vai trazer resultados para a empresa onde eu estou trabalhando? É verdade. A empresa, quando ela é solo fértil para novas ideias, para propostas, o intraempreendedorismo ele é muito enraizado, né? A gente vê algumas empresas onde a movimentação interna é muito grande, mas eles enxergam de uma maneira extremamente positiva, porque são pessoas que trazem ideias que vão respirar diferente em novos ambientes. Isso é muito bom. E aí, quando você falou, né, que você, quando viu que você não se identificava com aquela empresa no início da sua carreira, que você pulou fora, isso me lembra muito situações em que eu vivi, que eu vejo outras pessoas vivendo, que é justamente de não encontrar esse solo fértil. E aí percebeu o seguinte, olha, dentro dessa empresa aqui, já deu. Né? Tudo que eu podia aprender e também dar para essa empresa, eu já dei. Então é a hora da mudança, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque tem empresas que têm o hábito de falar mal de um colaborador ou achar que o colaborador não traz resultados. Eu estou muito insatisfeito com a minha equipe porque a minha equipe é fraca. Eu já ouvi isso. Minha equipe é pouco profissional, e comentários até piores do que esse, né? E aí, quando você entra nessa empresa para realizar um trabalho, você vê que a empresa não dá oportunidade. A empresa não aceita a ideia, a empresa não gosta de inovação ou não valoriza uma boa conversa, uma boa ideia, uma boa forma de... Não dá espaço, porque às vezes ela não dá, nem dá espaço. E aí fala, minha equipe não é boa. Como não é boa se, na realidade, você não está dando espaço? Por outro lado, eu vejo empresas que está tão aberta às oportunidades, às ideias, às mudanças, às sugestões, que essa empresa cresce numa velocidade muito mais rápida, as pessoas são mais felizes, engajadas. É o que você falou, é o intraempreendedorismo. Ele é dono do negócio junto com o sócio, né? Eu estou trabalhando atualmente com alguns clientes e um deles dá muito valor para as pessoas e quer que as pessoas estejam e sejam felizes, tem um nível de produtividade alta, é uma empresa que está crescendo muito e as pessoas se sentem engajadas. O tempo todo as pessoas se sentem engajadas, você vê a gente trabalhando, e não é trabalhando até tarde, às vezes é trabalhando dentro do seu horário, mas com muito volume de trabalho e querendo inovar e trazendo coisas novas, inventando coisa para fazer, né? Então, essas pessoas, inclusive, formam carreiras muito diferentes daquilo que imaginaram inicialmente. É verdade. É a famosa visão estratégica sobre o capital humano, né? Entender o papel do capital humano e entender que resultado não vem de prédio, não vem de parede, não vem de planilha, só vem de pessoas. Né? O resultado ele é oriundo apenas do trabalho das pessoas, né? Então, quanto mais essas pessoas estiverem engajadas, felizes, comprometidas, melhor vai ser o resultado delas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para mim está travando um pouco, não sei se para você travou.
hora que você estava falando e agora de novo. Bom, voltamos lá. Tá me ouvindo bem? Sim, agora voltou. Tinha dado uma travada, mas voltou. Ah, então tá bom. Ana, É, a gente estava falando, desculpa te interromper. A gente estava falando sobre planejamento de carreira do ponto de vista do profissional. Mas agora vamos virar um pouco essa ótica para o outro lado. E do ponto de vista da empresa? De que maneira as empresas também podem ou fomentar ou serem receptivas a esse planejamento de carreira? Bom, eu acho que a primeira coisa, a empresa tem que estar aberta a ouvir as pessoas. Porque às vezes as pessoas entram por uma porta e querem navegar por outras. E nem sempre essas pessoas têm clareza do que querem fazer. Muitas vezes elas vão descobrindo dentro um colaborador que tem uma formação em engenharia, por exemplo. Ele começa a trabalhar como engenheiro e aí dentro da empresa ele percebe que ele tem um viés para a área de sistemas ou ele tem um viés para a área de marketing. Se ele manifestar esse interesse dentro da empresa, quando a empresa tiver uma oportunidade, ela vai pensar naquele colaborador. Não significa que ele vai ser transferido internamente, mas significa que ambos já sabem que existe a possibilidade de um novo caminho. Então, do ponto de vista da empresa, eu acho que ela tem que olhar primeiro os talentos internos, tem que conhecer as pessoas, o perfil das pessoas, o talento dessas pessoas e também tomando conhecimento das formações, os interesses, os desejos, porque nem sempre aquilo que você escreve no currículo é o que vai acontecer lá na frente, né? E porque a gente vai mudando. E às vezes a gente vê que o próprio profissional, talvez até por inexperiência, por ingenuidade, ele não se enxerga tentando novas possibilidades, né? Ele não imagina que pode ir além daquilo que está no currículo, né? Daí a importância de um gestor que possa pescar, que possa mostrar novos caminhos. Exatamente. E quando ele vai, e à medida que ele vai trabalhando, o gestor também precisa avaliar o desempenho dele, acreditar, confiar. Quantos gestores você já viu, né? Eu imagino que muitos, que apostaram num colaborador. Eu, como trabalho na área de RH, eu várias vezes influenciei a empresa a não contratar aquela pessoa porque não tinha o perfil adequado ou não tinha a formação que a gente esperava. E às vezes o gestor falava assim, Ana, eu acredito, eu confio, eu aposto nesse colaborador. Tá bom, então vamos apostar junto. Anos depois, eu via esse colaborador crescendo, trazendo resultados, batendo meta, feliz. Eu vi isso mais do que uma vez. Então, eu acho que a gente, e eu estou trazendo aqui, inclusive, um exemplo onde eu não fui favorável, não fui a peça mais importante na condução, né? Não fui a peça mais importante, acho que na condução daquele colaborador, né? Então, quando eu vejo ele tendo sucesso, porque a minha torcida é a favor, né? Então, quando eu vejo Claro. que esse gestor estava certo e que ele apoiou, porque tem isso também, né? O gestor apostar, ele tem também que apoiar, treinar, desenvolver, fornecer feedback. Ele tem que usar as ferramentas de gestão de pessoas para ajudar aquele colaborador a se desenvolver. Então, quando eu vejo um gestor apoiando alguém para ter uma carreira diferente, é sensacional. E aí, ainda dentro do ponto de vista do colaborador, é aproveitar os recrutamento interno, as indicações internas, transferências, surgiu oportunidade, vamos ver quem a gente tem em casa. E às vezes até, e eu já vi isso também, empresas criarem cargos especificamente para uma determinada pessoa. Então, um colaborador lá, ele era da área comercial, tinha uma carreira brilhante na área comercial, atingindo resultados, mas ele tinha um conhecimento muito específico. E aí a empresa, uma empresa bem grande, do mercado hospitalar, criou um cargo específico para aquele colaborador. Era um cargo novo. Quantas vezes isso acontece, né? E então, até porque ele demonstrou ao longo da vida oportunidades de crescimento, soluções para a empresa.
não é? Então, acho que do ponto de Interessante. vista da Interessante. empresa... Você sabe que eu tenho uma experiência pessoal que ilustra muito bem isso que a gente está conversando, porque logo que eu sou mestre em economia pela Universidade Federal aqui do Rio, e logo que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula no curso onde eu me formei, inclusive. E com cerca de 2 anos dando aula, e a empresa é uma enorme empresa, uma das maiores empresas de educação do mundo, tanto em valor de mercado quanto em número de clientes, né? E a empresa ela era muito dividida entre a área acadêmica e a área administrativa. Existia quase que um muro de Berlim entre essas duas áreas. E aí, uma certa vez, eu era docente, eu dava aula, né, de economia, de história e economia. Um gestor da área administrativa veio até mim e falou: olha, Carlos, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu te observo e acho que você tem uma pegada no seu trabalho que lembra muito o trabalho de um gestor. Você não quer tentar seguir pela carreira administrativa? Você não quer sair da área acadêmica, não? A gente gostaria de te dar uma oportunidade. Eu falei: opa, vamos embora. Às vezes eu recebi ofertas na vida que me fizeram ficar preocupado, mas eu nunca disse não. Eu falei: vamos tentar. E você sabe que esse ponto de virada foi só o início de uma carreira executiva que eu acabei deslanchando dali para frente e eu nunca mais voltei para o mundo acadêmico. Esse gestor, inclusive, se tornou vice-presidente da empresa e muitos anos depois eu reencontrei com ele. Ele falou: que coisa, hein? Você estaria até hoje lá dando aula, não desqualificando nem desmerecendo de jeito nenhum o trabalho do professor, mas você, de fato, tinha um caminho a seguir que nem você sabia. Eu falei: eu não sabia mesmo. Não estava no meu planejamento e eu não tinha essa percepção. E isso que você trouxe é fantástico. E às vezes nem a área de RH consegue ter essa visão sobre o colaborador quanto o próprio gestor. Eu estou trabalhando também numa empresa, né? Estou com um cliente em Jundiaí e recentemente o CEO da empresa fez uma mudança na área de produção, criando uma área de desenvolvimento de projetos com um engenheiro que era o diretor de produção. Foi uma mudança extremamente importante para ele e para a empresa. Então, a gente vê o resultado e era um olhar que eu não tinha tido ainda. E o CEO viu essa possibilidade, essa oportunidade, fez essa transição e aí tá todo mundo feliz, né? Porque mudam os projetos, aumentam os projetos. Então, era uma pessoa que trabalhava mais voltada para a produção, foi para uma área de desenvolvimento de projetos e está super feliz, né? E então, eu acho que o gestor, o líder, precisa ter essa sabedoria. Agora, sentir o frio na barriga que você sentiu também é bom, né? Quando alguém te faz uma proposta e você fala assim... nossa, mas não era isso que eu tinha desenhado para mim, não era isso que eu estava imaginando. E dá um medo, porque você fala: nossa, eu não sei se eu vou gostar, né? Eu vou abrir mão de uma oportunidade que é conhecida, uma experiência que é conhecida para mim, e vou conhecer uma outra, pode dar certo ou não. Então dá um medinho, um frio na barriga, mas eu acho que esse frio na barriga é onde a gente mais aprende, né? Faz parte, né? Faz parte do processo, inclusive de crescimento, né? Isso é uma coisa que eu nunca vou poder na vida, é me arrepender do que eu não fiz. Porque todas as oportunidades que me foram oferecidas, eu falei: vamos lá. Mesmo ciente, às vezes, que eu tinha ainda gaps a desenvolver para poder atuar plenamente. Então, para mim, né, a aprendizagem sempre foi um caminho a ser buscado para eu sanar gaps quando eu subi um degrau. Isso, para mim, é claro na minha vida, e eu sempre tomei isso como um mandamento da minha vida profissional. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, por receio ou por temer, né, como é que vai ser o ambiente naquele ambiente futuro, elas acabam se prendendo numa posição, né, se amarrando, se enraizando ali. Por medo de viver algo, a gente não vive, né? Por medo de ser feliz, a gente não vive. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem que se desafiar. E quanto mais desafiador, mais estimulante né? Porque você é obrigado a estudar, a buscar conhecimento, a trocar experiências, a pesquisar mais.
Então, quando a gente conhece tudo o que a gente está fazendo, se não tiver novidade, fica entediante, fica sem graça, eu perco o estímulo com facilidade. Então, é bom que seja desafiadora, né, a proposta ou a mudança. É verdade. O mais interessante desse nosso papo hoje é que ele reúne uma série de temas que a gente tratou em outras lives. E aí a gente vê como a vida profissional, né, como a carreira, ela nunca está respaldada ou suportada só por um pilar. Você tem que pensar em autoconhecimento, você tem que pensar em aprendizagem, você tem que pensar em resiliência, em adaptação, enfim, são muitos pilares, não, que dão sustento a uma carreira de sucesso, né? E eu acho que um outro fator é a flexibilidade, porque às vezes você desenha uma carreira de um jeito e a vida vai te mostrando outros caminhos. Você desenha uma carreira aos 20, aos 30 anos, às vezes a gente se forma, começa a tomar um rumo a nossa carreira, você vai crescendo, porque tem isso também, né? Tem empresas que você entra e você vai crescendo, 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 e você fala, puxa vida, nem imaginava que eu faria isso, e às vezes a própria empresa impulsiona a sua carreira. Mas eu não posso depender da empresa. Se eu ficar esperando a empresa desenhar a minha carreira, ela vai desenhar a minha carreira de acordo com o interesse e o resultado que ela espera. Sim. Com o objetivo estratégico, né? Com a estratégia de crescimento dessa empresa, né? Exatamente. Sem dúvida, certíssimo. Que pode ser condizente com o meu, né? Ok, tá bacana, eu tô gostando. Então, se tá bacana, eu tô gostando e tô me desenvolvendo, então continua nela, né? Vai olhando para frente, vai crescendo, vai formando sucessores, porque quanto mais você forma sucessores, mais você encontra oportunidades acima. E então vai seguindo. Mas o ideal é que você saiba onde você quer chegar, que você tenha um olhar no futuro, mas ter flexibilidade também para mudar e se surpreender com o que vem aparecendo, né? É verdade. A Cláudia Lisboa, que entrou agora, eu sei que ela estava numa aula, por isso ela está entrando agora, ela fez uma pergunta. Ela perguntou como um profissional pode fazer para ser visto. Eu acho que, bom, existem muitas maneiras. Uma delas é entregar resultado. A gente, quanto melhor a gente entrega os resultados do nosso trabalho, mais a nossa liderança percebe. Outra forma é comunicar mesmo, como a gente falou um pouquinho antes, né? Quando eu comunico para a empresa onde eu quero chegar e de que forma eu posso contribuir para o crescimento dessa empresa, ele já está se mostrando, ele está se colocando. E não é só... Essa comunicação, ela facilita tanto, inclusive, né? Essa comunicação, quando é clara, né? Um colaborador busca o seu gestor e fala, eu tenho interesse em migrar para tal área, eu tenho interesse em me aprofundar em tal área. Eu passei por isso também na minha vida profissional e como isso acelerou a minha transição. Como isso definiu de maneira clara qual era o caminho e de que eu estava apto quando aquele caminho aparecesse como uma oportunidade. Eu acho que a vida surpreende, assim, né? E o resultado do nosso trabalho, se eu fico constantemente esperando a oportunidade ou buscando a oportunidade, pode ser que não aconteça nada. A Cláudia está falando, performance é tudo mesmo, né? É isso mesmo, é através do resultado, é a performance do meu trabalho, através das minhas competências é que eu vou me mostrando para a empresa. E nem sempre é fazendo propaganda. Eu acho até que é menos propaganda e mais resultado, né? A liderança vai ver o resultado do seu trabalho à medida que você vai entregando, não do que você vai prometendo. É verdade, é verdade. O resultado, ele fala alto, né? Mas eu tive equipes muito grandes, eu sempre dizia o seguinte, infelizmente uma realidade dentro de algumas empresas é que uma equipe sempre acha que a outra não faz nada. Então, às vezes, você precisa mostrar, né? Porque o resultado, ele muitas vezes ele é intra-equipe. Ele só é visto internamente. Então, para quem tem interesse em migrar de área, tem que contar, né? Tem que falar um pouco mais alto. Hoje é muito comum empresas terem redes sociais internas. Então, nós tínhamos nessa empresa onde eu atuava. Então, dizia,
posta a foto lá, mostra os seus resultados, mostra o que você fez, porque a empresa precisa ver isso, né? Sim, e preparar gráficos, relatórios, né? Então, olha, quando eu entrei aqui e a minha meta era implantar tantas áreas, ou promover, ou contratar, ou criar, ou bater uma determinada meta, produzir tanto. É importante reunir esses dados para a gente ter clareza e para o outro também, porque é verdade quando você fala, quando a gente olha para trás, a gente não tem a percepção da quantidade de resultados que a gente trouxe para a gente e para a organização. Então, ter parâmetros, ter métricas, preparar apresentações, e eu não digo isso para... A gente não deve fazer isso toda hora, mas cria um período. Se a minha meta é para daqui 3 meses crescer em resultados, crescer em 10%, então vai acompanhando, porque quanto melhor você acompanha, melhor você consegue provar para você mesmo, em primeiro lugar, que você está conseguindo cumprir com o que você planejou, e também para o seu gestor. Então, fazer acompanhamento do trabalho que você está realizando te ajuda a se sentir realizado e te ajuda a negociar os próximos passos dentro da organização. Verdade. A Cláudia até comentou aqui, né? Ter um diário de realizações profissionais. E exatamente o que eu ia comentar. Isso é tão prazeroso, né? Quando você coloca no papel e você coloca em números quanto que você produziu para a empresa e quanto você conseguiu gerar em termos de aumento, percentual, seja valor, seja de meta, disso, daquilo. Mas é uma reflexão que, obviamente, deve ser incentivada pelo gestor, mas que também deve ser voluntariamente feita pelo colaborador, né? O que eu produzi, o que eu entreguei, né? Eu acho que o gestor precisa ter um olhar macro para a área dele. Então, quanto que esse gestor quer crescer em termos de produtividade na área dele? Mas eu, como responsável por aquela área, ou pelo meu trabalho, ou pela minha tarefa, e aí não importa o tamanho que eu seja dentro daquela empresa, eu é que tenho que organizar os meus... eu que tenho que organizar os meus resultados, criar o meu planejamento para poder... eu costumo fazer cronograma de atividade e às vezes o cronograma é tão arrojado que quando chega no meio do caminho eu falo assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir resolver tudo? Será que eu vou conseguir implementar tudo? Entregar tudo que eu prometi? Então, mas eu acho que a gente também não deve se sentir frustrado se não conseguir. Eu cheguei em 90%. E quanto mais arrojado for, melhor. Né? Porque você envolve outras pessoas, não faça nada sozinho, envolve mais gente, convida outros colaboradores, É verdade. do cargo que você ocupa, traz mais gente, porque é através do resultado que você é medido, que a sua carreira vai se despontando e que você também se sente mais feliz, né? Eu acho essa dica fantástica. A importância de você ter uma rede dentro da empresa, né? De você enxergar os demais colaboradores, os seus colegas de trabalho, como verdadeiros sócios. Porque a atuação isolada dentro de uma empresa tende a te colocar no escanteio. Não só porque, óbvio, por razões óbvias, né? Hoje o trabalho em grupo, o trabalho em equipe ele é fundamental, mas também porque esses laços, eles agilizam, eles facilitam processos, eles permitem enxergar coisas novas. Então é muito importante nessas parcerias, né? E agora também é importante você valorizar a colaboração que o outro trouxe. Porque muitas vezes você aparece e esquece de valorizar a equipe que te ajudou. Então, receber um parabéns, um prêmio, um tapinha nas costas, não esquece que teve um montão de gente que te ajudou a chegar ou atingir aquele cronograma, aquele resultado. E valorizar, coloca essas pessoas também no palco. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Verdade. Eu sempre conto aqui um feedback que eu tive logo no início da minha primeira liderança, a minha primeira grande equipe que eu tive, depois de um evento que eu liderei, aí uma colega de trabalho muito querida, uma pessoa que eu tenho uma tremenda admiração, ela me chamou no cantinho, ela falou, Carlos, foi excelente, mas fala menos eu e mais nós.
Eu falei, você tem toda a razão. Eu falei, acabou eu, é nós, porque eu sozinho não faço nada. É isso mesmo. A gente ajuda, a gente impulsiona, a gente diz o que quer, a gente cria um cronograma arrojado, mas a gente não chega sozinho em lugar nenhum. Então é importante valorizar a equipe. A equipe vai ficar mais disposta a continuar ajudando lá na frente, né? Sem dúvida. Ana Paola está perguntando o seguinte: e quando o gestor não consegue enxergar a equipe dele como uma boa equipe? Como é que você cresce dentro de uma empresa, tendo o gestor, às vezes, até como um entrave, né? Já que, às vezes, ele é o filtro que acaba passando informações negativas sobre aquela equipe para o restante da empresa? Esse é um grande desafio, né? Como eu contei aqui no início, se eu tenho que comunicar ao gestor o meu sonho de carreira, o meu desejo, e eu não posso contar com essa pessoa, porque às vezes eu comunico para a pessoa e ele simplesmente não só não me valoriza, como me prejudica ainda, né? Eu acho que tem que continuar fazendo tentativas, tem que continuar mostrando o resultado do seu trabalho, não só para que este gestor te veja, mas também o líder dele, outras áreas possam falar bem de você, falar bem do seu trabalho. Então, as áreas com quem você se relaciona tem que estar muito satisfeita com o seu trabalho. E aí eu volto lá para o meu início de carreira. Quando eu entendi que naquela empresa eu não ia encontrar a oportunidade de crescer, eu fui procurar fora de lá. E eu fiz isso mais do que uma vez na minha vida. Eu trabalhei, como eu disse aqui, quase 30 anos na área de RH, dentro de empresas, e depois eu fui e abri minha consultoria. Há 10 anos atrás eu abri minha consultoria. Então, algumas vezes eu fiz isso. Então, se eu não encontro espaço para crescer dentro daquela empresa, ou quando eu não encontrei, eu fui procurar caminhos fora de lá. Então, é o que você está querendo dizer que há caminhos, né, que a gente pode tentar driblar essas dificuldades, mas não dá para esperar para sempre. Tem um determinado momento em que, de fato, é necessário um salto um pouco mais alto, né? Eu acho que o primeiro passo é o diálogo com a liderança. O segundo passo é fazer com que ele, o seu gestor, que é a pessoa com quem, né, você está trabalhando, te ajude a crescer. Se ele não te ajuda a crescer, as correlações, as áreas clientes, os clientes internos e outras pessoas com quem você compartilha o trabalho precisam conhecer seu resultado, gostar, valorizar. Se ainda assim você não encontra, o que eu vou ficar fazendo parado aqui? Ou fazendo um trabalho mecânico eternamente. Eu entendo que todos os trabalhos são importantes e não acho que crescer para cima, né, verticalmente, é o único caminho. Tem muitas oportunidades horizontais, não é carreira numa outra área, trabalhar com uma área comercial, uma área técnica. Eu trabalho com RH durante muito tempo. Eu trabalhei numa área prestando serviços dentro da área comercial e chegou um momento que a área de RH ia sofrer uma mudança de estrutura. Meu diretor me chamou para ser gerente de uma área comercial. E eu falei, uau, que coisa diferente, né? Eu treino a equipe dele e agora ele... E isso aconteceu mais do que uma vez. Então, é uma oportunidade que poderia ter mudado minha carreira de uma forma completamente diferente, né? Então, eu acho que quanto mais gente conhece o seu resultado, quanto melhor você se relaciona com as áreas internas da empresa onde você trabalha, melhor vai ser o alcance da sua carreira, o seu crescimento, né? Eu acho que olhar para fora... Até porque a probabilidade da pessoa conseguir mudar o comportamento desse gestor é mínima. É muito difícil você conseguir mudar o comportamento dele. Então, de fato, né, a gente tem que, de alguma maneira, pular esse obstáculo, né, e tentar um crescimento lateral para se aproximar de outras pessoas que aí sim são estímulos ao crescimento de carreira dentro da empresa ou pular fora da empresa, né? Porque o gestor que tem essa visão, geralmente é um gestor com uma visão muito deturpada, né, da importância do capital humano, geralmente é um gestor que ainda tem uma visão de chefe muito enraizada, então a probabilidade dele sensibilizar essa mudança é muito pequena, né?
É. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para a gente também, porque às vezes é esse gestor que tem razão e não eu, né? Eu estou querendo um caminho dentro da empresa que não condiz com o meu talento. A gente falou de autoconhecimento aqui no começo e eu preciso também prestar atenção quanto eu suportaria aquela nova oportunidade, quanto eu me sentiria feliz, porque às vezes a gente busca um crescimento dentro da empresa, mas eu não tenho formação, eu não tenho perfil adequado para aquela área, eu não tenho alguma É uma formação. reflexão muito importante de ser feita, né? Não culpar o outro, mas fazer essa É, reflexão e ver se você atende todos aqueles quesitos para tentar um novo passo, né? exatamente, porque a gente tem a tendência a achar que o outro não está me vendo, o outro não quer me reconhecer. Eu trabalho tanto e às vezes eu comparo com coisas assim, eu sou pontual, eu entrego no prazo, mas quanto eu estou criando alternativas? Quanto eu estou trazendo inovação? Quanto eu estou ampliando os meus projetos para ser percebido internamente? Ou eu estou fazendo mais do mesmo, eu estou esperando alguém me demandar trabalho. Então, às vezes, a gente acha que o outro é sempre ruim comigo. Eu sou ótima, a melhor funcionária dessa empresa. Ele é que não está me enxergando. Então, será? Agora, a Cris trouxe um ponto aqui que é muito importante, né? Não é papel também desse gestor dar esse feedback, explicar para o colaborador, olha, embora você almeja esse cargo, hoje você não pode alcançar esse cargo por essa e essa razão, né? Exatamente, por isso tem que ter o diálogo. Quando eu comunico com o meu gestor que eu quero crescer para uma área mais técnica, uma área comercial, uma área de planejamento, eu estou mostrando o meu interesse, o meu desejo, e esse gestor precisa me dizer algo. Ah, é possível, não é possível. Para você chegar lá, você precisa ter tal formação. Eu estou trabalhando, presto serviço para uma empresa de comércio exterior e tem uma colaboradora que quer crescer, quer ser promovida tal, e o que disseram para ela? Você precisa ter inglês fluente. E ela foi e fez um curso de inglês, ela escreve, se comunica com os mercados externos e essa promoção nunca chega para ela. Na realidade, não era essa a informação, não era o aperfeiçoamento do idioma. Quando você conversa com o diretor, você vê que tem outras coisas que ele não É, falou para ela. Então, uma formação, uma especialização, ela foi buscar e ela ainda assim. Então, gera uma frustração no colaborador e ele não desenvolve aquilo que ele realmente precisaria desenvolver. é Porque ele verdade, porque se está fosse um indo. feedback construtivo, de fato ia orientar ela. Mas quando em vez de feedback é uma desculpa, aí conclusão, orientou ela num caminho que não teve relevância para atingir o objetivo que ela tinha, que era chegar Nenhuma. naquele cargo, né? Exatamente. Isso é... Ana, e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem vivido uma mudança muito rápida no comportamento do mercado, novas profissões surgindo, antigos hobbies que se tornam profissões. Esses dias eu vi um debate muito interessante no LinkedIn sobre a profissão de influencer. E algumas pessoas questionando, mas isso é profissão? E aí eu coloquei a minha contribuição lá, eu disse o seguinte, gente, olha, tem pessoas ocupadas fazendo isso, ganhando muito dinheiro fazendo isso, e hoje elas prestam serviço para empresas que investem milhões. Se isso não é uma profissão, eu não sei o que que é. Então você Exato. vê, né? Às vezes, assim, na ignorância dos fatos, as pessoas não percebem oportunidades que estão surgindo a todo momento. Como é que a gente consegue pensar em planejamento de carreira com tanta coisa nova surgindo todos os dias? Eu acho que a base da carreira é anterior, né? Não obrigatoriamente aquela formação. Mas quando eu fiz magistério e fiz pedagogia, eu sabia, ou eu acreditava, ou nem sabia, né? Porque às vezes a gente não sabe, com 18 anos, até menos, a gente não sabe direito o que vai acontecer pela frente. Eu acho que a gente pode ter uma carreira básica, pode ter uma formação
básica, mas estar atento e aberto a tudo que se modifica na minha carreira e que oportunidades podem surgir lá na frente e acompanhar essas mudanças, porque aquilo que a gente aprende na faculdade e que a gente se forma, às vezes há 10, 15, 20 anos atrás, ela passa por mudanças. Então, não adianta eu querer aplicar um treinamento hoje olhando para aquilo que eu aprendi no magistério. A base pode ser a mesma. A preocupação com o aluno, com a didática, com a forma com que eu vou me comunicar lá na frente, pode ser a mesma, mas as ferramentas, as metodologias mudaram muito. Então, se eu não estiver aberta a essas mudanças, eu não vou chegar lá. E está aberto, inclusive, as mudanças de caminho. Porque se eu tivesse, e de novo, não desmerecendo a carreira do professor ou qualquer outra carreira que seja, que a gente esteja citando aqui, eu talvez estivesse dando aula para criança, como foi o início da minha carreira. E não sei se eu estaria tão feliz. É importante, não diminuo a carreira, ao contrário, eu super valorizo, porque tudo começa com o professor de pré-escola, mas os caminhos foram me mostrando outras oportunidades que foram me trazendo mais felicidade. E você soube aproveitar esses caminhos, né? Aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. Então, eu acho que acompanhar o que tem de novo no mercado e abrir, inclusive, mudar as crenças, porque às vezes a gente tem uma crença de que aquilo não é carreira, foi o exemplo que você trouxe. Nossa, mas é isso que minha filha quer estudar, porque a família influencia muito, né? Mas é isso que minha filha quer fazer, é isso que meu filho quer estudar. Então, abre a mente para as oportunidades. Não é só medicina e direito que tem valor, né? É verdade, é verdade. Ana, a gente já está na reta final, nossos últimos minutos, mas antes da gente finalizar, eu não posso deixar de te perguntar sobre um tema que muita gente acha que é o fator decisivo pelo planejamento de carreira. Remuneração. Qual o papel da remuneração no planejamento de carreira? Tem um papel super importante. E desde o início, porque quando a gente escolhe a carreira, a gente pensa também quanto a gente quer ganhar. Ele não pode ser o único fator determinante para a escolha da minha carreira. Não pode ser só a minha remuneração, quanto eu quero ganhar. Mas ele deve estar comigo, eu tenho que levar isso em consideração. Agora, eu posso poupar também ao longo da minha carreira, para quando eu tiver a oportunidade de fazer uma transição, não ter um impacto financeiro tão grande. Então, eu quero deixar de ser colaborador, funcionário CLT e passar para um trabalho de pessoa jurídica, abrir minha consultoria, por exemplo, eu tenho que ter um fundo, eu tenho que ter algum dinheiro para me segurar até que eu comece a ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, ser rico, não é o único fator que me faz feliz. Eu preciso ser feliz com o trabalho que eu vou realizar no dia a dia. Porque se eu não tiver prazer, eu não consigo ganhar dinheiro. Ou eu ganho dinheiro, ou eu ganho muito dinheiro e não consigo ser feliz, né? Quantas vezes a gente viu gente que você fala assim, o cara tem uma casa super bacana, um carro super bacana, mas vive estressado, vive doente, porque ele não consegue usufruir do prazer do trabalho. É verdade. Ana, a gente já está no nosso minuto final aqui, já estou vendo a contagem regressiva do Instagram. Então, quero aproveitar esse minuto só para te agradecer demais pelo papo. Agora eu entendo perfeitamente por que aquele podcast está fazendo tanto sucesso. Primeiro, porque você é uma simpatia, e segundo, porque você traz informações que são muito boas para o dia a dia de qualquer profissional. Você reúne uma série de informações e conceitos e aplica isso no dia a dia do profissional. Então, é muito bom. Então, te agradeço e espero receber você uma outra oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar com você e a gente vai estar junto em outros momentos. Muito obrigada. Obrigado pela participação de todos. Como vocês sabem, quem chegou agora no final ou não pôde assistir, pode assistir depois no IGTV e no YouTube. A gente tem todas as lives lá. Amanhã tem podcast novo. Essa semana também está no blog da Step U, o artigo da Ana, falando sobre setênios, que eu até comentei com ela aqui, que era um tema que eu conhecia muito pouco.
e passei a conhecer até mais com ela e que eu tenho certeza que também você pode se interessar. Então acesse nossos canais e estejam conosco sempre aqui. Um abraço para todos e um bom finalzinho de noite. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, tchau.